A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Hoje nós vamos orar, vamos meditar na palavra e vamos orar pelo seu coração. Como é que está o seu coração? Vamos orar agora? Coloque aí diante do Senhor como está teu coração. Teu coração está em paz? Seu coração precisa de paz? Você precisa abrir o seu coração com o Senhor? Vamos orar agora e coloque diante do Senhor o seu coração. Abra para ele seu coração. Pai Todo-Poderoso, Pai bondoso, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Pai, obrigada pela tua graça, tua bondade, tua misericórdia. Senhor, obrigada por mais um dia que o Senhor Deus nos dá. Pai, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Senhor, eu te peço, Deus, perdão pelos nossos pecados, os meus pecados, os pecados das pessoas que estão aqui comigo orando. Deus, santifica a nossa vida, nossa mente, nosso coração para ti. Pai, toma o nosso coração diante de ti, Pai. Senhor, existem pessoas aqui, Pai, que precisam abrir a gaveta da alma, a gaveta do coração, Senhor, e colocar diante de Ti tudo que está pesando, tudo, meu Deus, que está fazendo elas chorarem, tudo, meu Deus, que está trazendo angústia, medo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pecados antigos, Senhor, que ela não conseguiu confessar, Pai, que está atrasando a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Vem com o teu poder e com a tua graça. Senhor, essa pessoa talvez aqui que teve sua alma borrada, Senhor, ainda quando era criança, por maldade de adultos. Deus, em nome de Jesus eu te peço, libera hoje perdão, libera salvação, libera libertação do céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem nos falar de forma poderosa, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Senhor, que a gaveta da alma aqui de muitas pessoas venha a ser aberta. E se a minha precisa ser aberta, que assim seja também. Em nome de Jesus, vem nos falar de forma poderosa. Assim eu oro em nome de Cristo. Amém. Olha, eu quero refletir com você sobre um tema que Deus me deu, abrindo a gaveta das emoções. Quero refletir com você lá em Provérbios 28, verso 13, que diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui, o autor de Provérbios, ele vai dizer, né, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, né? Então é um livro que vai ter assim vários versos falando sobre sabedoria. É a importância de nós sermos sábios diante da vida e recebermos sabedoria do Senhor e agirmos com sabedoria para a gente poder viver alegre, feliz, abençoado, sermos prósperos, termos uma prosperidade bíblica. Olha, quem esconde os seus pecados não prospera. Aqui o autor de Provérbios ele está se referindo a pessoas que não pedem perdão. Elas cultivam o pecado, elas guardam, sabe? Isso vai trazer mal para ela, vai fazer mal para as pessoas que estão ao redor. Então, se ela quer ser uma pessoa abençoada, feliz, ter paz na alma, na mente, no coração, ela precisa confessar. Mas só confessa quem reconhece. Então nós precisamos reconhecer os nossos pecados. O pecado é tudo aquilo que desagrada o Senhor, que nos afasta do Senhor, não é? Então nós precisamos estar em harmonia com Deus. Isso só vai acontecer através da nossa confissão. Nós precisamos assumir os nossos erros diante de Deus e confessá-los ao Senhor. Aí ele diz, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, quando nós confessamos, compreendemos que nós erramos, confessamos a Deus o nosso pecado e abandonamos, ou seja, deixamos de cometer esses pecados, né? Isso é arrependimento genuíno, voltar atrás, entender que pecou e não querer mais aquelas práticas. Ele diz, encontra misericórdia. E o que é a misericórdia de Deus? É o amor do Senhor pela nossa vida. É um amor que nós não merecemos, né? Sabe, o seu perdão é uma manifestação da misericórdia de Deus. Porque sem Deus nós não somos nada, nós precisamos de Jesus. Então, nós precisamos das misericórdias do Senhor. E Ele é tão misericordioso que a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida a todas as manhãs, como diz lá em Jeremias, no livro de Jeremias. Então, ele diz, quem confessa e abandona encontra misericórdia. Nós precisamos confessar. Nós somos seres humanos. Nós não somos. Você não é uma super mulher, não é um super homem. Eu também não sou. Todos os dias nós precisamos confessar ao Senhor e falar para o Senhor, pedir força. Senhor, me dá força para poder prosseguir, para eu poder mudar nessa área, mudar naquela área. Senhor, me dá força, me ajuda a lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, Senhor, em nome de Jesus, não é? Então, você já abriu aí o seu coração para Deus? Muitas das vezes eu precisei
falar com Deus: Senhor, me perdoe, Deus, porque aquela pessoa me pisou no meu pé. E eu pensei que eu tivesse perdoado, mas eu não perdoei, Deus. Então hoje eu quero perdoar essa pessoa, porque eu quero a bênção do céu, eu quero os céus abertos sobre a minha vida. E chorei com Deus e o Senhor me perdoou, me lavou, me limpou, sabe? Quando nós perdoamos as pessoas, nós recebemos cura do alto, sabia disso? Muitas doenças na nossa vida são por falta de perdão. Corrói os nossos ossos, corrói o nosso coração, pode causar doenças emocionais. Então, nós precisamos abrir o nosso coração. Você já abriu seu coração para Deus, mas ainda tem algo guardado? Sabe, como aconteceu na minha vida há um tempo, eu abria meu coração para Deus, mas era inconsciente, ficou algo guardadinho lá. E aí depois, quando eu vi a pessoa, até passei mal, mas Deus permitiu aquilo, foi para que eu pudesse confessar a Ele, chorar com Ele, e para que Ele pudesse realizar uma limpeza interna dentro de mim. Foi terapêutico aquele período de oração que eu fiz com o Senhor. Eu chorei com Deus e Ele restaurou minha vida emocional e o meu coração. Não preserve o que é mal, coloque diante de Deus, sabe? De repente você tem um ranço de alguém, isso não é de Deus. Coloca diante de Deus. Por que você não gosta daquela pessoa? Qual o motivo? Ela te fez mal, sabe? Por que você de repente fala mal de alguém? Você é um ser humano. Eu também já cometi esses erros. Vamos lá. Mas quando a gente confessa ao Senhor e deixa, o Senhor nos perdoa e nos dá uma nova vida. Então coloque diante de Deus e seja plenamente transformado pelo poder de Jesus. Nós não podemos ser transformados só metadinha, só pela metade. O Senhor deseja, o Espírito Santo deseja realizar uma transformação em nossas vidas completa. A partir do momento em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, ele começa, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na nossa vida e ele quer fazer uma transformação completa, não é só metade, não é só no nosso exterior, vestir uma roupa bonitinha, né, como eu tô aqui, né, uma roupa decente, não é só isso não é só exterior, é principalmente no coração e na mente. Porque se não for assim, não vale a pena. A transformação precisa acontecer primeiro de dentro. E aí o exterior vai ser um reflexo do que está dentro, não é verdade? Então, seja plenamente transformado pelo poder de Jesus. O relacionamento, o seu relacionamento com Deus, fará você enxergar como você realmente é. Quem você realmente é. Você sabe quem você realmente é diante de Deus? Isso é autoimagem. Você sabe como você está diante de Deus? Como é que está a tua vontade aí de orar? Quando é para você conversar com o Senhor. Se você tem uma reserva no seu coração e se você não quer orar, é um indício de que algo não está bom, que você precisa orar sim e confessar-se ao Senhor. Busque ao Senhor hoje, porque orar, eu costumo dizer que é terapêutico, é maravilhoso. Nós falamos com Deus, mas o Senhor também fala com a gente. Ele nos comunica aquilo que Ele deseja para a nossa vida, Ele comunica aquilo que a gente precisa mudar, Ele vai falando com a gente. Deus só fala com aqueles que mantêm intimidade com Ele. Então, começa aí, abre a gaveta da tua alma e limpa, vai fazendo uma limpeza nessa gaveta. Abre o seu coração para o Senhor, porque quando Deus limpar todo o teu coração lá no fundinho, sabe? Limpar tudo, Ele vai derramar lindas bênçãos. E quem sabe aquele milagre que você está esperando lá não vai vir quando você começar a falar com Deus de forma íntima e completa, não é? Então guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha, nos ajuda com um like, já se inscreveu no canal? Muitas pessoas têm sido abençoadas com a palavra desse canal, palavra que não é minha, é do Senhor, o canal não é meu, é do Senhor, mas não tem se inscrito aí no canal, então eu preciso que você se inscreva, amém? Guarda contigo a palavra, compartilha, fica na paz, um grande abraço.